falou a respeito do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. A gente viu o fruto do Espírito que ele produz na nossa vida. E hoje a gente vai ver os dons que ele dá pra gente. Afinal, o que são dons do Espírito Santo? E eles existem até hoje? Vê é que esse é um assunto bastante importante, que gera muita polêmica e muitas opiniões divergentes nas igrejas. E ele não pode ser ignorado. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 12, verso 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Não era para os coríntios serem ignorantes a respeito disso e não é para a gente ser também. Existem muitos erros, inclusive desvios perigosos. E a gente precisa ir para a única fonte que não tem erro, que é a Bíblia. Não a experiência de uma ou outra pessoa. A nossa regra de fé e prática não é a experiência, é a palavra de Deus. Só que a gente deve lembrar que isso não é um assunto fundamental da vida cristã. E se a gente encontrar diferenças por aí, a gente deve tratá-las com amor. E se você quiser saber mais a respeito de como a gente deve agir em relação a diferenças doutrinárias, dá uma olhadinha no vídeo sobre igreja que eu já postei, o link está aqui embaixo. O que é então dom espiritual segundo a Bíblia? É uma ferramenta de serviço que o Espírito Santo dá à igreja para que ela seja capacitada sobrenaturalmente para o seu próprio crescimento, para que esse crescimento seja efetuado em amor. Os dons são capacitações não naturais, por isso que a gente diz que eles são sobrenaturais. Olha 1 Coríntios 12, de 5 a 7. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. E o capítulo 14, verso 12 também. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Essa é a finalidade dos dons. Não é para alguém aparecer, não é para ser considerado mais espiritual, inclusive porque a gente já viu há 2 semanas, quando a gente falou a respeito do fruto do Espírito, que o que mostra se a gente é cristão mesmo, se a gente é santo, se a gente é de Deus, não são os dons, é o fruto do Espírito Santo. Eles então não são um fim em si mesmos, mas um meio. Eles ajudam na edificação da igreja, seja aumentando o seu tamanho, como por exemplo com o dom de evangelismo, seja aumentando a sua qualidade, da mesma forma que o fruto do Espírito. Olha o que está escrito em Efésios 4, versos 11 a 15. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O propósito dos dons é a nossa maturidade, como indivíduos e como igreja. E Galatas 5, de 22 a 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tem que ter os dons e tem que ter o fruto também. Todos os salvos têm o Espírito Santo. É bom que a gente lembre disso. É o que está em Romanos 8, 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então todo mundo que pertence a Cristo tem o Espírito de Deus. E nos textos que a gente já viu de 1 Coríntios 12, a gente vê que é o próprio Espírito Santo que é a fonte dos dons. Todo mundo tem pelo menos um dom. Todo mundo. Mesmo que ainda não tenha aparecido. Mas certamente tem, só falta descobrir. Nem todo mundo tem os mesmos dons, inclusive o de línguas. Existe doutrina por aí que fala, todo mundo tem que falar em línguas. Mas deixa eu mostrar um texto para você, que está lá em 1 Coríntios 12, versos 29 e 30. São todos apóstolos? Qual é a resposta? Não. São todos profetas? Não, né? São todos mestres? Também não. Tem todos o dom de realizar milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Não.
Não. Falam todos em línguas? Não. Por que agora a resposta é sim? Todos interpretam? Também não. O argumento de Paulo é: nem todo mundo tem os mesmos dons, inclusive o de línguas. Não é para todo mundo. E 1 Coríntios 14:5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Ele gostaria, mas não quer dizer que todo mundo vai falar. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Muita gente está buscando o dom de línguas por vaidade, ou para não se sentir por baixo, como se fosse uma autenticação da vida cristã. Não é, gente. A autenticação é o fruto do Espírito. Mas mesmo que ninguém tenha todos os dons, porque só quem tinha todos era Jesus, todos os dons são para o conjunto de crentes. A igreja, como um corpo, como um conjunto de pessoas, deve ter sadiamente todos os dons se manifestando, já que ela é o corpo de Cristo. Olha 1 Coríntios 12, verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Por isso é que o corpo de Cristo tem que ter todos os dons. Nós somos a manifestação de Cristo aqui na terra. Os olhos, a boca, as mãos que curam e fazem milagres, os pés que levam Jesus para lá e para cá. Nós somos a manifestação de Jesus aqui. Mas existe um dom que é para todas as pessoas. Sabe qual é? Dá uma olhada em 1 Coríntios 12, no verso 31, até o capítulo 13, verso 3. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. É o amor o principal dos dons, porque o amor é dom e é fruto do Espírito também. Olha de novo lá Gálatas 5:22 e vê qual é o primeiro aspecto do fruto que ele fala. Todos os dons são necessários, absolutamente todos. Não existe nenhum sem importância. Só tem alguns que são mais discretos do que outros. Olha 1 Coríntios 12, de 22 a 25. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, está falando do corpo humano, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. E ele faz essa analogia. Se no corpo a gente cuida de cada parte, a gente também deve cuidar de cada membro do corpo de Cristo. Mas existe dom que edifica mais do que outro. É aquele texto que a gente já leu, de 1 Coríntios 14, no verso 5, quando Paulo fala: eu queria que vocês todos pudessem falar em línguas, mas se vocês quiserem buscar algum dom, busquem primeiro, então, o que interpreta línguas, para que a igreja possa ser edificada. Você entendeu a lógica? Os melhores dons são aqueles que são os mais úteis para a igreja. E ninguém precisa ficar de baixo astral porque acha que o seu dom é pequeno e sem importância. Todos são importantíssimos. Outra coisa é que tem gente que fica pulando de galho em galho atrás de reunião mais poderosa do que a outra, procurando algum lugar onde desça mais fogo do céu para ver se recebe algum dom mais extraordinário. E aí eu pergunto, Deus está restrito a algum lugar? Não. Ele pode dar dons para você aí mesmo onde você está. Basta você buscar, pedir, crer e exercitar. Já já eu vou mostrar como você faz isso de uma forma mais prática. Tem gente que quer ter todos os dons e eu pergunto, para quê? Para não depender de ninguém? Mas a vida cristã é uma vida de dependência de uns em relação aos outros. Tem gente que quer dom de línguas de qualquer jeito. Tem até curso para aprender a falar em línguas, o que é um absurdo. Você quer saber uma forma de você poder começar? Busque a Deus com oração e jejum. Olha o que está em Atos 13, nos versos 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, ou seja, gente com dons do Espírito Santo. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e
Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Você viu? Eles já tinham dons, mas continuavam buscando ao Senhor, orando, jejuando, e o Espírito Santo falou sobrenaturalmente: separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para eles dois. E eles foram obedientes e despediram os dois com mais oração e jejum. Também não negligencie o que você já recebeu. O seu dom vai ser uma bênção extraordinária, maravilhosa para a sua igreja e para a sua vida, se você exercitar. Mas ele pode ser abafado, pode ser apagado. Olha 1 Timóteo 4,14. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. O conselho de Paulo para Timóteo. Não negligencie o dom que você recebeu. E essa é a mensagem da Bíblia para mim e para você também. A gente não deve negligenciar o dom que Deus deu pra gente. Ele é perfeito para aquilo que Deus tem pra gente fazer. E como que a gente faz isso? Tornando esse dom que a gente recebeu cada vez mais vivo, cada vez mais forte. 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. A gente pode avivar o dom. Exercite para que ele fique cada vez mais forte, cada vez mais evidente. Quais são os dons mais comuns? São os dons que a gente vê aqui na Bíblia, principalmente em Romanos, no capítulo 12, 1 aos Coríntios, nos capítulos 7, 12 e 13, Efésios 4 e 1 de Pedro 4. Todos esses dons devem ser exercidos com alegria. Eu não vou ler esses textos, depois você vai ler porque são muito longos, mas eu vou falar a respeito deles aqui. Esses são só alguns dos dons. Deus é criativo, Deus é infinito e Ele pode e está realmente dando muito mais dons do que esses. Mas vamos começar por esses daqui. Só para fins didáticos, a gente divide esses dons em dons de comunicação, dons de ação e dons de conhecimento. Os dons de comunicação são profecia, que é proclamar a verdade para correção ou para edificação. Ensino, que é explicar e aplicar a Bíblia. Exortação, que é encorajamento. Evangelismo, que é comunicar a salvação aos descrentes. Dom de línguas, que é falar línguas desconhecidas, que a pessoa nunca aprendeu. E interpretação de línguas, que é uma tradução compreensiva, de modo que as outras pessoas consigam entender o que foi falado. Os dons de ação são serviço ou socorro, que é suprir necessidades, contribuição, que é doação com generosidade, liderança, que é compartilhar uma visão, administração, que é fazer a organização funcionar, misericórdia, que é compaixão, consolo, bondade, apostolado, que é iniciar novos ministérios, pastorado, que é cuidar do povo de Deus e guiá-lo, hospitalidade, que é alegria em receber pessoas, intercessão, que é oração regular por outras pessoas, cura, que é sarar mágoas e doenças físicas, e dom de operar milagres, que é realizar intervenções sobrenaturais. Os dons de conhecimento são sabedoria, conselho que supre uma necessidade específica, conhecimento, falar a verdade por inspiração, fé, agir com confiança nas promessas de Deus, discernimento de espíritos, que é distinguir entre o bem e o mal. E Deus dá inclusive dons que a gente acha que nem são dons. Olha os exemplos: pobreza voluntária, celibato, martírio, artesanato, comunicação artística. Mas deixa eu falar uma coisa para você, que a gente às vezes tem alguns estereótipos que atrapalham a gente na caminhada. Por exemplo, nem todo pastor é mestre. E existe uma pressão na vida dos pastores para que eles sejam mestres. Mas eles não precisam ser. Eles só precisam ter dentre as suas ovelhas aqueles que tenham esse dom de mestre. O que os pastores precisam ter como dom é dom de pastorado, que é cuidar das ovelhas do povo de Deus. Por exemplo, existem pastores cujo dom flui numa conversa informal ou atrás de um violão, mas quando vão para trás de um púlpito ficam completamente apagados, porque não é o dom deles. Eles não foram feitos para isso. Os pastores não precisam ter todos dom de evangelismo, de ensino, de exortação, de administração, de fé. Precisa ter dom para cuidar
cuidar do povo e fazer com que os dons do seu povo possam estar aparecendo e sendo exercidos de uma forma saudável e que glorifica a Deus. Como descobrir os seus dons? Em primeiro lugar, descubra a sua paixão. O que é a paixão? É um forte desejo dado pelo próprio Deus, que leva a gente a querer fazer diferença em algum ministério. Descubra também os seus possíveis dons e as áreas onde você poderia exercê-lo. Tem muito dom que está escondido e precisa ser descoberto, mas existem alguns que é só você colocar em prática que eles são evidentes se você tem ou não. Por exemplo, falar em línguas, interpretar línguas, dom de cura, dom de operar milagres. Dá para ver esses dons acontecendo, mas os outros já são mais escondidos. Às vezes demoram anos para aparecer. Como descobrir então, primeiro, a sua paixão? Responda essas perguntas que eu vou fazer. Se você tiver certeza de que você não iria fracassar, o que você faria? No futuro, você gostaria de olhar para trás e saber que você fez algo em prol do quê? Se o seu nome fosse mencionado a um grupo de amigos seus, qual seria o maior interesse e a grande paixão que eles diriam a respeito de você? Sobre qual assunto você conversaria a ponto de esquecer o tempo passar? O que você mais gostaria de fazer em prol das outras pessoas? Qual o tipo de pessoas que você mais deseja ajudar? Por exemplo, bebês, crianças, jovens, mães adolescentes, mães ou pais solteiros, universitários, divorciados, viúvos, adultos solteiros, casais maduros, mulheres empresárias, recém-casados, refugiados, pessoas sem teto, desempregados, idosos, deficientes, prisioneiros, pobres, enfermos. A lista é imensa. Você pode continuar, vá pensando. Tem alguma área sobre a qual você tenha sentimentos ou opiniões bastante fortes? Meio ambiente, cuidar de crianças, homossexualismo, discipulado, AIDS, política, violência, injustiça, racismo, educação, vícios, assuntos internacionais, economia, alcançar os perdidos, tecnologia, saúde, pobreza, família, aborto, fome, alfabetização, igreja. Quais os 5 acontecimentos mais agradáveis da sua vida? Alguma coisa que você consertou? Uma roupa que costurou? Um quebra-cabeça que montou? Um prêmio que recebeu? Uma ajuda que deu? E por que esses acontecimentos são tão significativos? Por essas perguntas, você talvez consiga perceber qual é a sua paixão. Veja o que elas têm em comum. 1 ou 2 temas parecidos, talvez uma faixa etária, um tipo de necessidade, um grupo social, o mesmo papel que você desempenhou em diferentes situações. Então deixa eu agora dar umas dicas para você de possíveis dons que você tenha. Veja se você se encaixa nisso. Você pode falar de maneira a criar convicção e gerar mudança na vida dos outros. Se sente responsável por confrontar as pessoas com a verdade. Contesta ousadamente as tendências culturais, ensinos ou eventos que contradizem os princípios bíblicos. Vê a maioria das ações como certas ou erradas e se sente na obrigação de corrigir as erradas. Gosta de pessoas honestas e que falam a verdade. Proclama a verdade de Deus, mesmo em lugares onde ela não seja popular ou aceita. Quando você percebe uma situação de pecado, você se sente compelido a denunciá-la e a admoestar as pessoas envolvidas ao arrependimento. Se você respondeu sim a tudo isso, você pode ter o dom de profecia. Você consegue comunicar a palavra de Deus de modo eficaz? Você pode investir tempo estudando, sabendo que a apresentação da verdade vai fazer diferença na vida das pessoas. Você presta muita atenção às palavras, às frases e às explicações das pessoas que ensinam. Você gosta de estudar a Bíblia sistematicamente, de uma forma organizada. Você sabe comunicar as escrituras de uma forma que faz os ouvintes ficarem motivados a estudar e aprender mais. Você consegue passar para as pessoas informações e habilidades num nível que seja fácil de compreender e aplicar? Você gosta de dar explicação às pessoas sobre assuntos que possam fazê-las crescer pessoal e espiritualmente? Se sim, seu dom pode ser ensino. Você normalmente reconhece o potencial das pessoas? Gosta de fortalecer e encorajar aqueles que estão abatidos? Estimula a esperança nos outros, direcionando-os para as promessas de Deus? Tenta encorajar as pessoas que precisam dar passos mais ousados de fé, seja na família ou na própria vida? Fortalece aqueles que estão vacilando na fé? Gosta
gosta de motivar as pessoas a darem passos de crescimento espiritual, pode desafiar ou repreender as pessoas para estimular o crescimento espiritual delas? Se sim, você pode ter o dom de exortação. Você comunica o evangelho com clareza e de modo eficaz, procura regularmente oportunidades para construir relacionamentos íntegros com os não cristãos. Você tem maneiras de adaptar o evangelho de modo a que ele se torne relevante às necessidades da pessoa. Você convida descrentes a aceitarem Cristo como Salvador. Você fala abertamente que é crente e gosta que as pessoas perguntem a respeito da sua fé. Você diz claramente o que Cristo fez por você. Você procura oportunidades para conversar com as pessoas descrentes a respeito de assuntos espirituais. Então você pode ter o dom de evangelismo. Você gosta de trabalhar nos bastidores, apoiando a tarefa de outras pessoas. Você gosta de tarefas rotineiras que apoiem algum ministério. Você assume voluntariamente tarefas complicadas na igreja para suprir as necessidades de outros. Você vê um significado espiritual em realizar coisas práticas. Você gosta de achar tarefas pequenas para fazer e frequentemente as faz sem ninguém nem pedir. Você se sente bem como colaborador e ajudando as pessoas a fazerem suas tarefas de forma eficiente. Você está disposto a utilizar os seus talentos para ajudar as pessoas conforme o necessário, fazendo isso com muita alegria? Então você provavelmente tem dom de serviço. Você contribui liberalmente e com alegria para pessoas com necessidades financeiras ou para projetos que requerem recursos. Você contribui com mais de 10% do seu salário para que o trabalho de Deus seja realizado. Você administra as suas finanças de modo a poder contribuir mais. Você quer controlar seu estilo de vida para que possa contribuir com um percentual maior? Você fica contente em saber que a sua contribuição financeira é significativa na vida e no ministério do povo de Deus? Você contribui liberalmente devido ao seu compromisso como mordomo de Deus? Você acredita que o Senhor tem lhe dado recursos em abundância para que possa contribuir mais para a sua obra? Então você pode ter dom de contribuição. Você consegue motivar pessoas a atingir um alvo? Pode influenciar pessoas e motivá-las a alcançar uma visão? Sabe ajustar o seu estilo de liderança para que outros cresçam, dando o melhor de si? Sabe estabelecer alvos e organizar pessoas e recursos para alcançá-los de forma eficiente? Estimula outras pessoas a superarem seus limites? Sabe expor uma visão de modo que as pessoas se sintam motivadas a participar do empreendimento? Enxerga para onde devemos ir e sabe planejar os passos para chegarmos lá? Então provavelmente tem o dom de liderança. Você gosta de organizar pessoas, tarefas e eventos? É cuidadoso, completo e habilidoso em administrar detalhes? Sabe identificar os alvos e desenvolver estratégias para alcançá-los? Pode identificar e usar os recursos necessários para realizar uma tarefa de forma eficiente? Gosta de ajudar organizações ou grupos a se tornarem mais eficientes? Gosta de aprender como as organizações funcionam? Consegue conceber um evento a ser realizado, antecipando os problemas e imaginando formas de resolvê-los? Então, provavelmente tem o dom de administração. Você se identifica com as pessoas que estão sofrendo e deseja ajudá-las no processo de restauração. Consegue apoiar pacientemente aqueles que atravessam experiências dolorosas enquanto tentam normalizar suas vidas. Gosta de ajudar pessoas que são consideradas inúteis ou sem esperança. Tem grande compaixão pelas pessoas que sofrem. Pode enxergar além das deficiências e problemas de uma pessoa e ver uma vida com a qual Deus se importa. Gosta de trazer esperança e alegria às pessoas que se encontram em situações difíceis. Gosta de fazer algo prático por pessoas necessitadas. Então provavelmente tem o dom de misericórdia. Você gostaria de iniciar igrejas em lugares onde elas não existem? Acha muito interessante a ideia de servir em um outro país ou comunidade? Está disposto a ter um papel ativo no começo de uma nova igreja? Tem facilidade para se adaptar a uma nova cultura e a ambientes muito diferentes? Sabe se relacionar com outras pessoas, respeitando as diferenças culturais? Gosta de iniciar novos empreendimentos? Pode administrar e supervisionar vários ministérios da igreja? Então pode ser que tenha o dom de apostolado. Você gosta de investir tempo nutrindo e cuidando das pessoas? Tem compaixão pelos crentes que vacilam na fé e busca protegê-los? Gosta de ajudar a pessoa como um todo, em termos relacionais, espirituais, emocionais, etc. Pode proporcionar às pessoas apoio e atenção a longo prazo? Gosta de dar direção e apoio prático a um grupo pequeno? Consegue ajudar os desviados a voltarem para Cristo?
Gosta de nutrir as pessoas em processo de crescimento espiritual com paciência, mas com firmeza? Então, provavelmente tem dom de pastorado. Você encara o seu lar como um lugar de ministração às pessoas necessitadas? Gosta de conhecer pessoas novas e de ajudá-las a se sentirem bem-vindas? Acredita verdadeiramente que o Senhor lhe envia desconhecidos para que você os apresente a outras pessoas? Gosta de criar um ambiente onde as pessoas não se sintam sozinhas? Gosta de receber pessoas na sua casa? Faz o que for possível para que as pessoas se sintam parte do grupo? Consegue levar as pessoas a se sentirem à vontade em ambientes desconhecidos? Então talvez tenha o dom de hospitalidade. Você recebe pedidos de oração de outras pessoas e ora por elas regularmente? Você gosta de passar longos períodos em oração e recebe direção de Deus quanto ao motivo da intercessão? É consciente da ministração aos outros enquanto você ora? Ora com confiança, sabendo que Deus age em resposta às orações? Às vezes sabe coisas sobre outras pessoas, sem saber exatamente como obteve essa informação? Se sente honrado quando alguém lhe pede oração? Frequentemente vê resultados específicos, como respostas diretas das suas orações? Então talvez você tenha o dom de intercessão. Você é frequentemente procurado para dar conselhos sobre assuntos espirituais ou pessoais? Você muitas vezes encontra soluções simples e práticas em meio a conflito e confusão? Você tem facilidade para selecionar o modo de agir mais eficaz entre várias alternativas? Você consegue antecipar prováveis consequências da ação de um indivíduo ou de um grupo? Você dá conselhos práticos capazes de ajudar as pessoas que se encontram em situações difíceis? Você pode aplicar verdades bíblicas de modo que outros achem prático e eficaz? Você pensa em soluções de problemas que normalmente as pessoas não pensam? Então, talvez você tenha o dom de sabedoria. Você é procurado para dar opinião sobre uma passagem ou uma verdade bíblica. Você recebe informações do Espírito Santo que você não conseguiu por meios naturais. Você é comprometido e tem tempo para leitura e estudo da Bíblia, para entendê-la melhor e com precisão. Você tem discernimento ou simplesmente sabe que certas coisas são verdadeiras. Às vezes conhece algo sobre as pessoas, sem saber exatamente como teve essa informação. Enquanto você lê ou estuda a Bíblia, você descobre verdades bíblicas importantes que beneficiam outros no corpo de Cristo. Você compartilha com confiança seu conhecimento e suas percepções com outras pessoas. Então talvez tenha o dom de conhecimento. Você acha natural e fácil confiar em Deus para responder às suas orações? Você tem confiança na provisão e na ajuda contínua de Deus, mesmo em tempos difíceis? Você crê que Deus vai ajudar você a realizar grandes coisas? Você confia em Deus nas circunstâncias onde o sucesso não pode ser garantido só pelo esforço humano? Você diariamente tem plena certeza da ação e da presença de Deus na sua vida? Você normalmente desafia as pessoas a confiarem em Deus? Você pode ir em frente, apesar de oposição ou falta de apoio, quando percebe a bênção de Deus sobre o empreendimento? Então talvez você tenha o dom de fé. Você consegue distinguir com facilidade entre verdade e erro espiritual, entre bem e mal. Frequentemente consegue discernir o caráter de uma pessoa baseado apenas nas primeiras impressões. Percebe falsidade ou engano antes que seja evidente para outras pessoas. Percebe as coisas certas ou erradas nas diversas situações. Recebe confirmação de outras pessoas quanto à confiança em seu discernimento ou percepção. Consegue identificar ensino ou comunicação em desacordo com a verdade bíblica. Pode perceber quando poderes demoníacos estão agindo em uma situação ou pessoa. Então você provavelmente tem discernimento de espíritos. Explore as possibilidades. Estude a Bíblia, leia sobre o assunto. Converse com outras pessoas com esses dons, principalmente dons que você acha que você tenha. Experimente o maior número possível desses dons, tentando usar e vendo o que funciona para você e o que não funciona. Examine os seus sentimentos, veja como você se sente colocando isso em prática. Veja se ama fazer aquilo ou se é um sofrimento, um verdadeiro parto. Avalie a sua eficiência. Veja se o resultado flui ou se é um tremendo esforço. E espere a confirmação pela igreja, porque eles vão comentar e dar o feedback. E se eles confirmarem que você realmente tem dom para aquilo, é um bom sinal. Deixa eu agora dar uma palavrinha sobre profecia, para que a gente saiba discernir profecias, visões e revelações. A profecia na Escritura é diferente das profecias feitas na igreja. A da Escritura é inquestionável e completa,
aberta, já está fechada. É o que está em Apocalipse 1:3. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Todas as profecias, até o fim dos tempos, falando em termos de escritura, já estão aqui na Bíblia, já está completo, não vai ter mais nada novo. E 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. As outras profecias, essas que são dadas como dom do Espírito Santo na igreja, na vida diária, devem ser julgadas. Olha 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Elas devem ser julgadas, devem ser colocadas à prova. 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. A Bíblia mesmo está falando para você. Julgue as profecias. Não a profecia da escritura, mas a profecia no dia a dia da igreja. E como que a gente faz isso? Pelo conteúdo e os efeitos da mensagem, que deve ser de edificação, exortação, encorajamento, para consolar, e não doutrina. Doutrina já está toda aqui na Bíblia. Olha 1 Coríntios 14, 3. Quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. E Atos 15, 32. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Então a profecia é para isso, encorajar e fortalecer. Outra coisa, para adoração e reconhecimento da presença de Deus. 1 Coríntios 14, 24 e 25. Mas se entrar algum descrente ou não instruído quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Outra coisa importantíssima, a profecia nunca vai contradizer a Bíblia. Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós, um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja ele amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. 1 João 4, 1 a 6. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha a atenção, cuidado. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, a gente nunca deve acreditar em alguma profecia que vá contra o que já está na Bíblia. Decida com base na vontade revelada por Deus para toda a humanidade. Se quiser, dê uma olhada no vídeo sobre a vontade de Deus, o link está aqui embaixo. Mantenha-se para sua própria proteção, ligado a Deus, a Igreja do Senhor e a liderança que segue a Bíblia. E como conclusão, os dons são tão reais quanto o Senhor que os concede. Ele é livre, poderoso, sábio e bondoso para dar o que Ele quiser, a quem Ele quiser, com o propósito de edificar o corpo de Cristo. Os dons não cessaram, e quem está falando isso é uma cristã presbiteriana. Não cessaram, não. São atuais, da mesma forma que Deus não cessou nunca de fazer a sua obra. Mesmo que tenham cessado por um tempo porque Deus assim o quis, o fato é que hoje eles estão se manifestando. E mesmo que você negue isso, não vai impedi-los de continuarem se manifestando. É a mesma coisa que eu querer negar a força de gravidade. Posso jurar de pé junto que ela não existe, mas sempre vai me atrair para a Terra. Mas para que ficar de fora? O perfeito amor lança fora o medo. É isso que está lá em 1 de João 4,18. Não tenha medo e, acima de tudo, busque o amor, que é o maior dom e faz parte do fruto do Espírito Santo também. Se você quiser saber mais a respeito desse assunto, pode ler Espírito Santo, Deus que vive em nós, de Caio Fábio. Pode ler também Rede Ministerial, de Bruce Bugby, Don Cousins e Bill Hybels. Pode ler a respeito dos dons espirituais, de Ângelo Galhardi Jr. E descubra seus dons espirituais, de Peter
Wagner. E na semana que vem nós vamos falar sobre o sistema do mundo. O que é mundo para a Bíblia? O nosso meio cultural é alguma coisa boa ou má? Você quer saber? Então me encontra na semana que vem.